Nessa videoaula eu vou resolver 3 exemplos de cálculo de intervalos de confiança. Nos 2 primeiros, eu vou calcular intervalos de confiança para a média populacional e no último intervalo de confiança para o desvio padrão populacional. Lembrando que a nossa grande referência aqui é o livro do Triola, de estatística. Bom, então vejamos aqui primeiro esse esquema, para você decidir qual distribuição você vai usar. Então você começa lá, a primeira pergunta é: o desvio padrão populacional é conhecido? Se for conhecido, a próxima pergunta é: a amostra vem de uma população normalmente distribuída, uma população com distribuição normal? Se for, você vai usar a tabela A2, com ah, os valores de z, a variável normal padronizada, digamos assim, o score z, independente do tamanho da amostra. Caso você conheça o desvio padrão populacional, mas a amostra não é oriunda de uma população normalmente distribuída, ainda assim você pode usar a distribuição normal, desde que o tamanho da amostra seja superior a 30. Bom, se você tiver situações em que você desconhece o desvio padrão populacional, ah, e nesse caso você tem acesso ao desvio padrão amostral, se a população for normalmente distribuída, independente do tamanho da amostra, você usa a distribuição T. Se ela não for normalmente distribuída, ainda assim você pode usar a distribuição T desde que o tamanho da amostra seja maior do que 30. Então vamos aqui ao nosso primeiro exemplo. Em um estudo de procrastinação acadêmica, os autores do artigo Correlates and Consequences of Behavioral Procrastination, então Procrastination Current Issue and New Directions, o artigo de 2000, relataram que uma amostra de 411 alunos de graduação em universidades públicas de médio porte, se preparando para um exame final em um curso introdutório de psicologia, o tempo médio gasto para o exame foi o tempo médio de estudo o tempo médio gasto estudando para o exame foi 7,74 horas e o desvio padrão foi 3,40 horas. Para fins deste exercício, assumir que é razoável considerar esta amostra como representativa dos alunos fazendo psicologia introdutória nesta universidade. Ele quer que calculemos um intervalo de confiança de 95% na média populacional. Então, para fins de assumir que é razoável considerar esta amostra como representativa dos alunos fazendo psicologia introdutória. Bom, vejamos o que nós temos aqui, Nós temos uma amostra grande, Então, bastante grande, E vamos considerar que ela é oriunda de uma distribuição normal. Então, vamos usar a distribuição Z, Então, amostra grande, Vamos usar a distribuição Z. Então, como é que você encontra os valores críticos z de alfa sobre 2 com esse nível de confiança aqui? Eu já tenho esse valor na minha cabeça, mas vamos ver como é que você consulta isso na tabela. Então, imagina que a sua distribuição normal padronizada, aqui 0, o nível de confiança é 95%. Então, o 1 menos alfa é igual a 0,95. Então, o alfa é igual a 0,05 e o alfa sobre 2 é 0,025. Então, 0,025 é o que você vai ter nas duas caudas. Aqui à esquerda, aqui à direita. Aqui está. Então, aqui eu tenho 0,025. Aqui eu tenho 0,025. Aqui eu tenho 0,95. Então, vou lá na tabela A2
e vou procurar essa área 0,025. Certamente vai estar na região de Z negativo. Então, vamos procurar a área de 0,025 aqui. Então, essa é a tabela da distribuição normal padronizada, né? Aqui na primeira coluna você tem os valores dos scores Z, essa é a banda negativa da tabela. Acima aqui você tem a segunda casa decimal dos scores Z, e no corpo da tabela você tem as probabilidades. Então, essa tabela, essas probabilidades aqui, essas áreas, se referem às áreas à esquerda da estatística Z. Então vamos procurar 0.025, 0.025, aqui está. Então isso caiu em menos 1,96. Menos 1,96. Menos 1,96. E aqui mais 1,96, que é uma distribuição simétrica, né? Quer comprovar que é mais 1,96? Então pense bem, ó. Daqui para a esquerda você tem 0,975 de área. Então vamos procurar essa área 0,975 aqui na região. Então 0,975 é essa área à esquerda de Z, na região aqui positiva. 0,975, então dá 1,96. Olha aqui o 0,6 aqui. 1,96. Bom, então como é que nós vamos calcular aqui eu já vou pôr aqui o Z de alfa sobre 2, então vai ser 1,96 para esse nível de confiança. Deixa eu apagar aqui, eu não preciso mais dessa figurinha, né? Então vamos lá, apagando. Bom, então a margem de erro para amostras grandes, né, você tem Z de alfa sobre 2. No caso você não tem o desvio padrão populacional, mas vamos tomar o desvio padrão amostral aqui, sobre raiz de n. Isso aqui você pode usar porque você tem uma amostra grande, 411 alunos, oriunda de uma distribuição normal. Então a margem de erro vai ser Z de alfa sobre 2, né, 1,96, que multiplica por, vejamos, o desvio padrão 3,40, dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra. Então, 411. Então, vou fazer a conta rapidinho aqui. 3,4 dividido por raiz de 411 vezes 1,96. Isso aqui, pelas minhas contas, deixa eu só ver uma coisa aqui, ó. As estatísticas amostrais aqui, média e desvio padrão, tem duas casas decimais. Então, vou usar duas casas decimais para a margem de erro. 0,33. Então, o intervalo de confiança para a média vai ser igual média amostral mais ou menos margem de erro. Então, vou fazer aqui só para o A, porque o B é exatamente a mesma coisa. Então, a média populacional menor que, maior que. Então, vamos ver. Ponto 33, né? Então, 7,74 mais ponto 33. Então, isso dá 8,07 e 7,74 menos ponto 33. Isso dá 7,41. 7,41. Então, esse é o intervalo de confiança para a média populacional para esse caso do item A. Aqui, o item B é exatamente a mesma coisa, né? Lembrando que você não pode atribuir nenhuma probabilidade à média populacional. Por quê? Porque a média populacional é uma constante, né? Não se atribui probabilidade a constantes. Então, tem muito erro conceitual aí na cabeça das pessoas, né? Então, eu vou ler aqui um trecho do livro do Triola. Isso aqui não foi tirado da minha cabeça, né? Basicamente é o que está
escrito. Então lá, interpretação de um intervalo de confiança. Devemos ter cuidado para interpretar corretamente o intervalo de confiança. Desde que utilizemos dados amostrais para achar os limites específicos, média amostral mais margem de erro, média amostral menos margem de erro, esses limites incluirão ou não incluirão a média populacional. Isto é, não podemos determinar sem conhecer o verdadeiro valor da média populacional. É incorreto afirmar que a média populacional tem 95% de chance de cair nesse intervalo entre 7,41 e 8,07. O que quer dizer que no longo prazo, se você for fazendo medidas com amostras do mesmo tamanho, 95% dessas amostras conterão o desvio, conterão a média populacional. Mas essa parte conceitual eu devo voltar a discutir com vocês numa videoaula futura. Então vamos agora para o item B, quando nós temos uma amostra pequena. Item B, amostra pequena, você não pode usar a distribuição normal, você vai ter que usar a distribuição T de student. Então, aqui faltou o símbolo da média amostral, né? Vamos lá, então. Os hábitos alimentares de 12 morcegos foram examinados no artigo. Está aqui o nome do artigo, aqui está a revista. Estes morcegos consomem insetos e sapos. Para 12 morcegos, o tempo médio para consumir um sapo foi de 21,9 minutos. Suponha que o desvio padrão seja de 7,7 minutos. Construir e interpretar o intervalo de confiança de 90% para o tempo médio do jantar de um morcego vampiro cuja refeição consiste em um sapo. Então, vamos lá. Primeiro aqui, quais suposições devem ser verdadeiras para que a amostra que construímos, quais suposições devem ser verdadeiras sobre a amostra para construirmos um intervalo de confiança utilizando a distribuição T de student? Veja que é uma amostra pequena. Então, a suposição verdadeira deve ser que essa amostra pequena é oriunda de uma população normalmente distribuída. Bom, agora vejamos aqui o que nós temos aqui. Né? Então, o tamanho da amostra é igual a 12, é uma amostra pequena. A média amostral é 21,9. O desvio padrão amostral é igual a 7,7. E 1 menos alfa é 0,90. Ou seja, o alfa é 0,0 ou 0,1. O alfa sobre 2 é 0,05, que vai distribuído nas duas caudas da distribuição, né? Vai dividido. Então, o número de graus de liberdade, ou degrees of freedom ali na tabela, é n menos 1, que é igual a 11. Então, nós temos 11 graus de liberdade. Como é que nós vamos calcular os valores críticos? T de alfa sobre 2. Então, T de alfa sobre 2. Vamos ver a tabela aqui da distribuição T de student. Né? Então, está aqui a distribuição T. Qual é a área que nós temos nas duas caudas? Se 1 menos alfa é 0,90, alfa é 0,10. Então, isso aqui está distribuído nas duas caudas. Está dividido nas duas caudas da distribuição. Então, está dividido nas duas caudas da distribuição. Você vem aqui, 0,10, está aqui, ó, nas duas caudas, é algo bilateral, digamos assim. Você vai procurar 11 graus de liberdade aqui na coluna da esquerda. Então, procura 11 graus de liberdade. Aqui está 11 graus de liberdade, 0,10. 1,796. 1,796. 1,796. Então, a margem de erro vai ser T de alfa sobre 2, S sobre raiz de N. Então, T de alfa sobre 2, nesse caso dá 1,796, que multiplica pelo desvio padrão amostral, que é 7
7 e aqui divide por raiz de 12. Então, vou fazer a conta aqui na minha calculadora. 7,7 dividido por raiz de 12 igual vezes 1,796. Isso dá 3,99, arredondando dá 4,0. Essa é a nossa margem de erro, 4,0. Então, intervalo de confiança para a média populacional, você tem lá média amostral mais ou menos margem de erro. Então, média populacional, aqui. Vamos lá, ponto 4, né? Então, 21,9 mais ponto 4, isso dá 22,3. 22,3 e 21,9 menos ponto 4 dá 21,5. 21,5. Né? Mas, enfim, só confirmando a parte conceitual aí, né? Você precisa que a amostra seja oriunda de uma distribuição, de uma população normalmente distribuída. Só um detalhezinho aqui que vocês não notaram, né? Ó, eu estava somando aqui a média amostral 0,4, mas é 4 a margem de erro, né? Então vamos lá, né? Eu fiz aqui para ver se vocês estavam atentos, né? Parece que não estão, né? Vocês deviam ter chamado a atenção, né? Se estivessem atentos, teriam me avisado, né? Então vamos lá. Agora então o intervalo de confiança vai ser 25,90 e aqui embaixo 17,90. Então esse é o intervalo de confiança para a média populacional, considerando uma amostra pequena oriunda de uma população normalmente distribuída. Nossa videoaula já está um pouco longa, eu vou deixar para falar sobre o intervalo de confiança para o desvio padrão populacional na próxima aula. Não perca!